irmãos? Amém. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Como é bom estarmos aqui, todos reunidos, para poder adorar o nome do Senhor. E convido os irmãos com o coração aberto, estou com muita alegria, porque aqui é a nossa casa, a casa do Senhor, e a gente vai adorar o nosso Pai. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, porque se nós estamos aqui pela permissão do Senhor e tudo que realizarmos seja para a honra e para a glória, nós entregamos, Pai, este culto ao Senhor, que seja chegando do plano com cheiro suave. Nos use, que o Teu Espírito Santo nos capacita e nos guarde. Eu te peço, pela nossa casa, abençoe o corrido deste culto, Pai. Faça também tua vontade sobre nós, assim que nós te entregamos, no nome do irmão Jesus Cristo. Amém. Fique ligado nas atividades da semana da PIB-JM. Terça, às 19 horas, estudo do Grupo Florescer na casa da irmã Andressa Carreiro. Quarta, às 19 horas, culto de oração sob a direção da MCM. Sábado, às 9 horas, reunião dos embaixadores do Rei. E também no sábado, dia 19 de julho, conectados com Jesus. Um dia especial de comunhão, louvor e alegria nos espera. Local, na congregação. Saída da igreja, às 8h30. Início da programação a partir das 9 horas. Valor, R$20 por pessoa. Confirmar sua presença até 15 de julho. Neste dia teremos um almoço incluso no valor com um cardápio delicioso, coxa e sobrecoxa assada, arroz branco, creme de milho e farofa. Atenção, a confirmação só será garantida mediante o pagamento. E em caso de desistência, o valor não será reembolsado. Previsão de retorno por volta das 13 horas. Essa programação é para toda a igreja, em especial para os jovens e adolescentes. Por isso, não faltem. Vem ser PIB-JM você também. Irmãos, antes de nós começarmos a louvar o Senhor, vamos ao nosso momento missionário. Vamos ao nosso tema. Vamos todos juntos? Jesus é o caminho para uma vida fiel e relevante. Nossa divisa. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Convido os irmãos a se colocarem de pé para a gente louvar o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele está sempre com a gente, ele nos consola, ele nos acompanha. Foi aquilo que o Senhor deixou para a gente, né? Para estar todo dia conosco. Então vamos louvar ao nome do Senhor. Cante com o seu coração, com muita alegria, porque não é qualquer coisa que estamos adorando aqui. Muitas das vezes a gente vai ver um jogo de futebol, vai numa festa, no aniversário, e a gente está com aquela toda alegria, toda animação, mas às vezes na casa do Senhor a gente está ali cantando, assim. Mas Ele merece o nosso melhor, Ele merece que a gente faça com muita alegria. Amém? Amém. Amém.
louvor da nossa adoração. É por isso que o nosso louvor deve ser sempre louvor ao nosso Deus. Não estamos louvando outras coisas, mas usarmos o nosso entendimento, as nossas vozes e o nosso coração para nós estarmos dirigindo um louvor ao nosso Deus, um louvor do qual Ele é digno. Por isso nós vamos cantar agora essa canção que diz que grande é o Senhor, grande e poderoso é o Senhor. Aleluia. noite, a palavra do Senhor, ela se encontra para a nossa vida, para o nosso coração. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Coríntios, capítulo 2, versículo 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao 7. Irmãos, perdão, estarei fazendo o primeiro versículo e os irmãos o segundo. Hoje eu não pus os olhos, mas não desculpa, tá, irmãos? Eu errei mesmo. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém. Nesse momento, eu convido os irmãos, quem estiver preparado, para trazer os seus dízimos, as suas ofertas. Fiquem à vontade. Quem não trouxe, não se sinta envergonhado. Os visitantes que estão aqui, esse é um momento nosso. E vamos louvar o nome do Senhor nesse momento.
aqui está a tua igreja. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos concedeu a oportunidade de estar aqui nesta noite para louvar e bendizer o teu santo nome. E em forma de gratidão, ó Deus, nós descemos no altar desta oração e te agradecemos, Pai querido, por esse primeiro dia da semana. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida. Obrigado porque o Senhor nos deu força e ânimo para chegar até aqui. E em agradecimento estamos louvando e bendizendo o teu nome. Eu louvo ao Senhor por esta igreja, por cada irmão que está presente nesta noite. A tua igreja que tem orado, Senhor, que tem chegado a teus pés em oração e em clamor. E nós temos recebido do Senhor a provisão, milagres, cura e resposta da parte do Senhor. Nós te agradecemos, Pai querido. Receba no trono da tua graça os louvores que aqui foram entoados, o som dos instrumentos, ó Deus, o som da nossa voz em adoração a ti. E nesta noite prepara o nosso coração, Deus. Nos conceda discernimento, abra o nosso entendimento para ouvir o Senhor continuar falando conosco através da sua palavra. Nós não queremos sair daqui vazios, ou às vezes preocupados, com dúvida, com medo da forma que entramos, mas queremos sair daqui cheio do teu Espírito Santo, com a tua verdade em nosso coração, transformados, libertos, Pai queridos, ativos, animados a continuar a fazer a tua obra. Toma nas tuas mãos este culto, Pai querido, que o Senhor seja o nosso mestre, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos conduza nesta noite. Que teu Espírito Santo fale através do teu servo e que nós possamos receber essa palavra, que ela seja digna de aceitação para todos nós. Oramos assim e te agradecemos. No nome do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Boa noite, gente boa que segue Jesus. Graças e paz. Amém. Que bom ver você nessa noite de celebração. Que a presença de Deus aqueça teu coração nessa noite gostosa, aconchegante, propícia para continuarmos ouvindo a voz do Espírito. Amém, igreja? Amém. Amém. Convidar nossas lindezas. Isso, nossas crianças do Ministério Infantil. Joia, coisa linda. Vamos orar? Então, crianças, agora para a gente falar com o Papai do Céu, o que a gente tem que fazer? Fechar os nossos olhos. Muito bem, então vamos fechar nossos olhinhos e a gente falar com o Papai do Céu, tá bom? Isso, Deus te abençoe. Continue assim. Vamos orar. Pai de amor. Oi, amor? Tá falando comigo aqui. Que o Papai do Céu te abençoe. Como é que é o seu nome? Que lindo, Celine. Amém. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, Senhor, pela vida das nossas crianças. Louvado seja o teu santo nome. Como nos alegra o coração vermos na simplicidade de declarações como a da Celine, o amor ao Senhor, o comprometimento com o Senhor, o desejo de estar na presença do Senhor. Nessa hora, como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo Jesus, como família espiritual, nos colocamos à tua presença nessa hora em oração pelas nossas crianças. Continua, Pai de amor, trabalhando na vida de cada uma delas, dando a tua palavra como entendimento em cada coração, para que elas sejam impactadas
pela Tua palavra, sejam cheias do desejo do amor a Jesus, sejam cheias da presença do Senhor e busquem a cada dia, ó Deus, amar mais a Jesus. Que esse encontro, que esse tempo, que esse momento que elas passarão no culto infantil possa ser um momento especial e de muito aprendizado na vida delas. Abençoe suas famílias, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, amados. Arrependimento, a porta de entrada para a restauração. Você pode repetir esse tema comigo? Arrependimento, a porta de entrada para a restauração. Muito bem, Deus quer falar ao seu coração nessa noite sobre arrependimento, sobre a sua vida e o seu relacionamento com Deus, sobre como está a sua vida. É um momento, é um tempo de reflexão, para você olhar nessa hora para dentro do seu coração e a partir daquilo que Deus quer falar à sua vida, permitir que o Espírito Santo de Deus, que sonda o teu coração, conhece o teu pensamento, a sua mente, mais profundo do seu ser, possa trazer à memória, a sua memória, aquilo que você precisa ajustar diante do Senhor. Então, se há algo para colocar diante de Deus nessa hora, nessa noite, na sua vida, esse é o momento oportuno. E para isso eu peço que você abra sua Bíblia no livro do Salmo, capítulo 51, verso 1 até o verso 3. Salmo 51, verso 1 até o verso 3. Abra sua Bíblia, por favor. O texto também será projetado para você que não esteja com a sua Bíblia em mãos, mas é muito importante você acessar aí, abrir a sua Bíblia, ter contato com a palavra e permitir que Deus fale ao teu coração. Salmo 51, verso 1 ao verso 3. Assentados mesmo, como vocês estão, com toda reverência à palavra de Deus, peço que você me acompanhe nessa leitura que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Só até aqui, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nessa hora, o nosso coração quebrantado, sensível e desejoso de ouvir a Tua voz. A Tua voz baseada na Tua palavra, que é a revelação ao nosso coração, à nossa vida. E nessa hora, com esse desejo, com essa intenção no nosso coração, nós clamamos a Ti, vem falar a nós, Senhor. Continua falando ao nosso coração. Continua falando a nossa vida e nos tornando, ó Deus, capazes de compreender aquilo que o Senhor já está tratando no nosso coração, na nossa vida nessa noite. E agora, com base na Tua palavra, nós queremos, ó Pai do Senhor, ter o encontro, ter o perdão, a reconciliação, a partir do arrependimento daquilo que possa estar impedindo a nossa vida de experimentar o perdão, a reconciliação, o relacionamento contigo. Fala a nossa vida, Senhor, nós cremos nisso. Eu creio na Tua palavra, Pai, e oro por mim e por cada um de nós aqui nessa hora, no nome de Jesus. Amém, 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 igreja. Não existe outro salmo, além desse Salmo 51 aqui. Não sei se você conhece esse salmo, na sua íntegra, mas não existe outro salmo com a mesma compreensão de sentido de pecado, como este salmo. Algo apresentado assim com tamanha transparência, profundidade, com tamanho interesse de se abrir diante de Deus, a partir de reconhecimento de algo. O salmo escrito por Davi, que vai caminhar paralelo a uma experiência desastrosa, danosa, terrível
e horrível na vida de Davi. Não somente na vida de Davi, mas aquilo que vai abrir para com a sua família e consequentemente vai sofrer também com isso. Esse salmo aqui, ele é um registro, quando nós olhamos para ele, a partir logo desses primeiros versos que você acompanhou comigo, ele é um registro da agonia de um homem que está reconhecendo o tamanho do seu erro diante de Deus. E não somente reconhecendo isso, mas buscando em Deus o perdão, a reconciliação da sua vida, do seu relacionamento com Deus. E essa triste página na vida de Davi, ela é melhor compreendida lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Não precisa abrir agora, mas eu gostaria que, caso você esteja interessado nos detalhes melhores dessa história, lê-se depois como tarefa de casa. 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12. Você vai encontrar com muitos detalhes todo esse momento tenso, complicado, desastroso na vida de Davi. Mas eu quero, assim, de forma bem simples e sucinta, te contextualizar, porque caso você esqueça da sua tarefa de casa, pelo menos eu quero te ajudar a entender um pouquinho o que está por trás desse Salmo 51. Aqui era o contexto de Israel, nesse período aqui, especificamente, vamos olhar aqui para o reinado de Davi. Era um contexto de guerra, de batalha. E no capítulo 10, havia tido ali uma batalha contra o reinado de Amon. E o capítulo 11 vai começar dizendo que um ano depois, esse período de guerra, de batalha, o povo de Israel, se põe novamente a batalhar. É como se tivesse tido uma trégua ali. E aí, ao ir para a batalha, ao povo de Israel, o exército de Israel ir para a batalha contra Amon novamente, reinado de Amon, os chefes de exército de Israel, todos partiram para a guerra, para a batalha. O que vai acontecer? Davi vai ficar em casa. É aí que começa o problema. Davi, que era para acompanhar, como ele também era um homem militarmente muito bem treinado, não somente governava muito bem, mas sabia muito bem o seu ofício como um guerreiro, ele deveria acompanhar o seu exército nessa batalha, mas ele resolve por algum motivo ficar em casa. Quer tirar uma folga, descansar um pouquinho no fim de semana. E aí é que vai começar todo o problema. Davi, em casa, ele decide numa tarde ensolarada passear no seu terraço, e ao observar ali no seu terraço de sua casa, ele vê uma mulher. E ao olhar aquela mulher, o seu coração vai se conectar a ela de forma cobiçosa, desejosa. O texto é claro em dar detalhes dessa pessoa, o nome dela é Batseba, de quem ela era esposa, em que ligação que o marido dela tinha ali com o rei Davi. E o texto vai destrinchar essa história de forma muito detalhada para a gente conhecê-la melhor. O homem que era oficial ali de Davi, Urias, esposo de Batseba, estava lá no campo de batalha. E Davi, ao observar ela ali se banhando, ele vai desejar possuí-la. E como rei, com toda a autoridade que ele tinha, o que ele vai fazer? Chamem ela lá. Era o contexto. A coisa desenrolava mais ou menos assim. Isso tudo para nos mostrar, meu amado, minha amada, que a palavra de Deus, ela é recheada do início ao fim da graça e da misericórdia do Senhor sobre a humanidade. Mas ela não esconde os erros da humanidade. Ela não é um conto de fadas cheio de perfeição. Ela é para mostrar que as pessoas que foram usadas, abençoadas, foram direcionadas por Deus e fizeram parte dessa história do texto bíblico da revelação do Pai a nós, são imperfeitas e pecadoras como eu e você, e necessárias do arrependimento de Deus como eu e você. E é por isso que nessa noite eu quero levar você a pensar sobre isso, o arrependimento. E após o rei Davi adulterar com Batseba, ele vai perceber que o negócio vai começar a ficar complicado para a sua mãe, porque ela vai engravidar. E depois que ela engravida,
ele vai se ver em apuros e perceber que agora o negócio ficou tão sério que ele, ao invés de automaticamente buscar logo de imediato a presença de Deus para tentar aplacar o mal que estava continuamente ali decorrendo dessa situação, ele vai tentar com seus próprios meios resolver as coisas. E aí o que vai acontecer? Para piorar a história, ele vai mandar, depois de uma conversa, de uma orientação com um dos seus líderes militares, vai mandar com que Urias, o esposo de Batseba, depois de retornar a pedido de Davi, depois de um tempo onde Davi, arquitetando todo um plano, quisesse que ele fosse para casa, para ficar com a esposa, e depois encobrir toda a sua cena pecaminosa, depois de ele ver que não tinha jeito mais de resolver, ele vai falar o quê? Bom, o jeito é botar ele lá na frente de batalha, ele morrer. Ele morre lá em campo e depois pelo menos isso aí está encoberto, está resolvido. Eu quero que você olhe para essa história, vá acompanhando, vá analisando ela, porque ela vai fazer muito sentido na sua vida, precisa fazer sentido na sua vida. Não é para você se sentir escandalizado, não, que é a palavra de Deus. O texto está claro para você compreendê-la. Mas depois que Davi manda Urias, através do recado do seu líder ali do exército, que colocasse Urias de frente de batalha para que Urias fosse morto e acabasse logo com essa história e acobertasse tudo isso, escondesse o seu pecado. Depois que Urias morre, aí é que a coisa vai começar a ficar muito mais apertada na vida de Davi. Por quê, pastor? Porque um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado, uma vida em pecado vai trazendo consequências cada vez mais danosas para a vida do ser humano, para a minha ou para a sua. Davi, aqui dentro desse contexto de 2 Samuel 11:12, ele tentou pelo menos 4 planos para encobrir o seu pecado. É isso que a pessoa que está numa vida pecaminosa às vezes tenta fazer, acobertar os seus erros, para que as pessoas não descubram, para que as pessoas não vejam, faz as coisas escondido, mas esquece que existe um que está vendo todas as coisas. E dentro dessas tentativas, Davi pelo menos inicialmente tentou dessas 4 formas acobertar esse pecado, encobrir o pecado. Primeiro ele tentou dar férias ao marido de Batseba, chama ele da guerra, traz ele cá, não vai para casa, vai descansar. Mas Urias, fielmente ao rei, ele não quis fazer isso, ele se coloca de uma forma, numa postura muito coerente, como um servo mesmo do rei Davi, e fala: não, eu não posso ir para casa, meus irmãos de batalha estão lá no campo batalhando, eu vou para casa descansar, vou ficar com a minha esposa. Não, eu quero servir ao rei, ao Senhor. E na tentativa frustrada ele pensa: vou dar um banquete para Urias, vou aqui cuidar bem dele, vou deixar ele se embriagar com o vinho, depois eu mando ele para casa. Ele vai para casa. Mas Urias também não foi, manteve-se fiel ali na porta da casa do rei Davi. Não, eu não aceito ir para casa, meu lugar agora é lá no campo de batalha defendendo os meus irmãos. Davi, depois de toda essa tentativa, ele vai encomendar a morte de Urias. Olha as tentativas de tapar, acobertar o pecado. Depois, no final das contas, quando vem a notícia de que Urias havia sido morto em campo de batalha, o que Davi vai fazer? Chama Batseba, casa-se com ela, e na mente dele ele pensa que está tudo resolvido. Resolvido. Agora acobertei todo o mal que eu fiz, ninguém vai saber, ninguém nunca vai descobrir. Enganoso é o coração do homem quando acha que Deus não está vendo os seus passos, as suas atitudes, porque tudo parecia perfeito. Todas as provas contra Davi haviam sido aparentemente destruídas. Ele só não contava com uma coisa. Quem que estava vendo tudo, irmãos? Não é para você olhar para esses detalhes e pensar: meu Deus, misericórdia. É misericórdia mesmo. Mas é para você olhar para toda essa experiência tão desastrosa na vida de Davi e ver o quão o ser humano é pequenino, o quão o ser humano é frágil e vulnerável ao mal, ao pecado, quando ele se afasta da presença de Deus. E é para você se atentar. E quando Deus
observando tudo aquilo ali que Davi estava fazendo, já não suporta mais tudo aquilo, vai tratar Davi através do profeta Natan. Mas o texto vai afirmar para você e para mim, em 2 Samuel capítulo 11, verso 27, que porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Está aqui como testemunho, como alerta, como aprendizado para nós. Mas o que o texto vai afirmar? Isso foi mal aos olhos do Senhor. Deus não aprovou essas atitudes de Davi. Deus não aprovou esses erros de Davi. Deus aqui agora vai enviar o profeta Natan para confrontar a Davi. E o profeta Natan, já no capítulo 12, 2 Samuel capítulo 12, vai contar uma historinha para Davi. Havia 2 homens, um reino, e um deles era muito rico. Tinha muitos bens, muita propriedade, muito gado, um rebanho grande. E o outro homem era mais simples, mais pobre. Esse homem mais pobre só tinha uma cordeirinha, a qual ele amava, ele cuidava, ela convivia juntamente com seus filhos, ele tratava ela como se fosse de casa, como se fosse uma filha dele. Esse homem mais rico recebeu uma visita de um viajante e, desejoso de fazer um churrasco para esse amigo viajante, ele não tomou ali nenhum dos seus cabritos, cordeiros, nenhum boizinho dele para fazer o churrasco. O que esse homem rico e poderoso quis fazer? Vou pegar a cordeirinha daquele lá que só tem uma, e sacrificou ela. Dentro desse contexto aqui, Davi já começa a ficar furioso, que esse homem que fez isso contra esse mais simples seja morto. Natan risca o dedo na cara dele e fala: esse homem é você. Você causou esse mal na vida do outro. Você fez esse mal na vida do próximo. Você fez esse mal na vida deste outro que só tinha uma cordeirinha na sua vida. E o texto vai discorrer. As lambadas de Deus vão continuar sobre o lombo de Davi. Tu és o homem, Natan vai responder. Então Davi é tomado por um sentimento de culpa, irmãos. O horror toma conta do coração de Davi. Ele reconhece o seu pecado. E a partir desse reconhecimento ele vai se arrepender. Ele vai espremer todo o veneno que estava nessa ferida e vai se libertar de todo esse mal que estava dentro do seu coração. E após essa dura correção de Deus, ele vai cair em si e vai reconhecer que pecou gravemente diante de Deus. Os irmãos estão entendendo essa história? Está fazendo sentido ao seu coração? Aí que entra o Salmo 51. E faz todo sentido o desfecho dessa história. O desejo pela prática pecaminosa é algo que, se você não compreender ele bem, se você não perceber ele bem, se você não eliminar, não extirpar ele o mais rápido da sua vida, ele pode gerar desejos incontroláveis. Tiago, no capítulo 1, verso 13 ao 15, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre o mal, esse nascimento, o surgimento de desejos por ações pecaminosas no coração do ser humano. Onde ele vai afirmar nesses versos que o mal não vem de Deus. Deus não promove, não gera o mal na vida do ser humano. Mas é a partir da escolha. Quando o homem e a mulher olha, cobiça, deseja, aquilo vai sendo gestado. É como se fosse uma gestação. Começa pequenininho, mas à medida que vai sendo alimentado, vai crescendo, 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 tomando mais força. E aí, quando se vê, a coisa já foi algo tremendamente danoso e prejudicial. Fica evidente quando a gente olha para esse Salmo 51, que é o texto principal dessa noite. Eu só quis contextualizar você com o texto de 2 Samuel, que esse salmo aqui é uma oração de perdão. É uma oração por perdão, amados. Esse salmo também é uma confissão humilde de atos pecaminosos, provenientes de uma natureza pecaminosa. Davi está mostrando aqui o quanto nós somos pecadores, o quanto você e eu estamos vulneráveis a tudo isso.
O que o apóstolo Paulo, sabiamente, inspirado por Deus, escreveu: nossa luta, irmãos, não é contra a carne, mas a nossa luta é espiritual. Tudo bem que Davi aqui deveria estar num contexto, deveria estar no campo de batalha, lutando contra a carne, contra um exército inimigo. Ele deixou de ir, mas esqueceu de vigiar contra a luta espiritual. É aí que ele caiu. É aí que ele perdeu uma grande batalha na sua vida. Esse salmo também é um clamor por renovação e santificação por meio da ação poderosa de Deus. Depois leia todo esse Salmo 51. Você vai perceber o quão ele é profundo, esse clamor de perdão, nesse reconhecimento de Davi com relação ao seu erro. Pode ser que você esteja enfrentando algum dilema na sua vida, uma luta aí na sua vida. Mas pastor, longe de mim um pecado tamanho como este de Davi, o adultério. Pecado é pecado mesmo. Pecado é pecado. Não existe esse conceito de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Jesus mesmo foi enfático em dizer: se eu pensar, se eu desejar no meu coração, eu já adulterei. Já fiz igualzinho a Davi. Já parou para pensar, meu amado, meu amado? A coisa é mais séria do que você imagina. A vida cristã, sim, é algo desafiador. Na vida daquele que quer se colocar, não perfeito diante de Deus, mas pelo menos coerente diante da palavra do Senhor e da sua vontade. Por isso esse salmo trabalha o arrependimento como essa porta de entrada para a restauração. Foi a partir desse reconhecimento aqui que Davi teve essa porta aberta diante dos seus olhos e pôde ter a sua vida novamente restaurada. Se não, só Deus sabe qual seria o fim de Davi, qual seria a história que Davi teria como continuidade na sua vida. Porque enquanto Davi calou o seu pecado, sabe o que aconteceu com a sua vida? Sua vida murchou, a sua vida definhou, os seus ossos secaram, a alegria de viver não estava mais estampada no rosto de Davi, porque o pecado causa isso no ser humano: tristeza, causa esse sentimento de uma culpa, de uma frustração, de um fardo pesado sobre os ombros, de uma vergonha alheia, que pode ser que ninguém saiba de tão bem coberto que está, mas Deus sabe. E a consciência daquele e daquela que faz sabe que Deus sabe. Por isso um clamor por compaixão está fundamentado nessa misericórdia de Deus. Davi sabia muito bem que Deus é misericordioso. E por isso que ele recorreu a esse Deus da misericórdia. Recorreu por perdão. Ele colocou diante de Deus a sua vida. Ele não colocou nenhum mérito diante do Senhor. Deus, eu estou aqui, mas eu sou rei. Eu estou aqui, mas eu sou um homem segundo o teu coração. Pastor, isso não faz sentido nenhum na minha vida. Como pode? Agora mesmo é que não faz. Como pode um homem que fez tudo isso ser um homem segundo o coração de Deus? Fica comigo mais um pouquinho, que você vai entender daqui a pouco por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Há alguns textos que colocariam a vida de Davi em xeque. Havia uma condenação severa dentro da lei de Israel, de que se um homem adulterasse, ou uma mulher, os dois, ambos, seriam mortos, apedrejados. Levítico capítulo 20, verso 10 fala isso. Por isso só restava para Davi apelar pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Pai, por esse amor infalível, o perdão do Pai. E o que motivou esse clamor de Davi foi essa triste situação dele. Ele olhou para dentro de si e reconheceu. O grande problema na nossa vida, irmãos, está quanto ao reconhecimento. A gente acha que não precisa reconhecer os nossos erros. A gente acha que não precisa confessá-los diante do Senhor. Enganoso é o nosso coração se a gente pensa dessa forma. A partir do reconhecimento do erro, a realidade bateu a porta. Aí Davi se viu espiritualmente diante de Deus em maus lençóis.
Agora eu preciso resolver a minha vida. Agora eu preciso me acertar diante de Deus. E o Espírito Santo deu a Davi um diagnóstico de toda a sua realidade espiritual, de toda a sua vida. E aqui ele usa esse texto bíblico, essa história, toda essa experiência. O Salmo vai usar 3 palavras para descrever aquilo que Davi havia feito: transgressão, iniquidade e pecado. São 3 situações extremamente danosas na vida do ser humano. A transgressão é uma rebelião, é uma revolta, uma ação desobediente diante de Deus. Davi admitiu que ele foi rebelde, que a própria vontade dele prevaleceu, que o desejo, a concupiscência do seu coração, da sua carne, prevaleceu a vontade de Deus. A iniquidade é uma perversão, é algo sujo, é algo indigno diante do Senhor, é vergonhoso. E o pecado? O pecado é aquilo que habita no coração de todos nós, irmãos. Todos nós somos pecadores. O que nos faz, entre aspas, merecedores da graça de Deus, é quando nós confessamos esse pecado diante do Pai, confessamos a Deus como nosso Senhor, como nosso Redentor, confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, porque fora isso, nenhum ser humano é merecedor dessa graça de Deus. É isso que a gente precisa entender, senão a gente começa a viver e continua vivendo uma vida cristã, achando que estamos aqui por merecimento, estamos aqui porque somos bons, estou aqui, faço o que faço porque eu não sou igual a Davi. Aí a gente começa a discursar como o fariseu: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a ele, faço isso, que faz aquilo, faz aquilo outro. O pecado é errar o alvo, é não viver de acordo com os preceitos divinos, é andar fora da linha, é viver ou se comportar moralmente contrário ao que Deus quer de você, é viver uma vida aí mesmo à torto e direito, fazendo o que quiser, do jeito que quiser e bem entender. Pecado. E ao clamar pela compaixão divina, o que aconteceu? Davi abre as janelas do seu coração, para que a luz de Cristo, perdão do Pai, a ação redentora do Senhor entre em seu coração, na sua vida. O sol da justiça brilhe fortemente na sua vida e ele novamente tenha a alegria de viver. Receba ali do Senhor o perdão, a restauração. Davi foi chamado, sim, amados, um homem segundo o coração de Deus, mesmo com uma página terrível como essa na sua história. Mas essa expressão nos ensina algo profundo. Atos capítulo 13, verso 22, quando o apóstolo Paulo está expondo a palavra de Deus, de forma assim cronológica, e dentro dessa exposição ele vai citar Davi, porque Davi, dentro da sua família, né? Jesus vai vir da descendência de Davi. O apóstolo Paulo, em Atos 13, 22, vai dizer: e tendo tirado a este, ou seja, falando da saída do reinado de Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Em 1 Samuel capítulo 13, verso 14, está escrito, vou ler para você, presta atenção: já agora não subsistirá o teu reino. Deus aqui falando através do profeta a Saul. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul também pisou muito na bola diante de Deus. Aqui, neste contexto, o profeta Samuel está reprovando o reinado de Saul, informando ele que Deus suscitaria um novo rei, agora o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Também em 1 Samuel 16, verso 12, está escrito: então mandou chamá-lo quando Samuel vai à casa de Jessé, agora recebendo a ordem de Deus, havia recebido a ordem de Deus, para ir lá ungir o novo rei de Israel. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Em que esses textos, irmãos, em que esses textos que eu acabei de ler para você, valida essa expressão tão significativa, que Davi era um homem segundo o coração de Deus?
porque ela não se aplica a uma pessoa perfeita. Você já percebeu, já entendeu isso? Mas ela se aplica a uma pessoa que reconhece o seu erro diante de Deus. Saul não reconhecia seus erros diante de Deus. Davi reconhecia. Saul não se quebrantava na presença do Senhor e buscava o perdão de Deus, mas Davi sim. Depois, continua lendo, 2 Samuel capítulo 13, lê depois a sequência dessa história de Davi. Davi vai perder o filho, que havia sido gerado com Batseba. Davi vai sofrer amargamente uma consequência ali depois da sua família, a partir disso aqui. Presta bem atenção. Deus ama, Deus restaura, Deus perdoa, mas Deus corrige. Então esteja também aberta para, se precisar receber a correção de Deus, receba, mas é para o melhor na sua vida. Isso fazia dele, de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Esse sentimento, essa consciência de que o amor de Deus estava sobre a sua vida, e essa intenção de buscar sempre o perdão de Deus. Você também pode ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Você também pode experimentar isso. Deus amava Davi e sabia que Davi era imperfeito. Assim como Deus ama você e sabe que você é imperfeito, imperfeita. Mas o que te torna também parecido, ou pode te tornar também parecida com Davi, nesse contexto e nesse conceito de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus, é o reconhecimento do erro. Você também é amado por Deus. Ele quer que a sua vida se mantenha coerentemente com a sua direção, a direção que Ele tem para você. Meu amado, eu não sei como está a sua vida, não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei como tem sido as suas escolhas, não sei como tem sido o teu caminho, se está um caminho joinha diante do Senhor ou se está um caminho bem ruim, bem aquém da vontade do Senhor. Mas uma coisa eu sei e posso te afirmar com toda certeza: esse mesmo Deus que perdoou, restaurou, renovou a vida de Davi, está aqui nessa noite para restaurar, para renovar a sua vida. Basta você querer, basta você clamar pelo perdão, pelo renovo do Senhor. É oportuno nessa hora você abrir teu coração e clamar a Deus: Pai, renova, Pai, ajusta minha vida. Eu não estou dizendo e não quero que você ache, como eu já falei a você, que você esteja cometendo a mesma coisa que Davi cometeu. Eu espero que não. Mas eu quero que você entenda que pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão diante do Senhor. Assim, um coração contrito e quebrantado, buscando pelo renovo de Deus, pela reconciliação com Deus. Amém, igreja? Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
você puder, coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Coloque aí tua vida diante do Pai nessa hora. Deus eterno, na tua presença, Senhor, nos colocamos nessa hora com o nosso coração aberto, porque eu tenho certeza que o Senhor falou no nosso coração. Falou, Deus, de várias formas a nossa vida, com base naquilo que precisávamos ouvir nessa noite, precisávamos entender e refletir, com base na tua palavra, nos ensinando e nos mostrando nessa noite que sim, o Senhor é um Deus que perdoa, o Senhor é um Deus que restaura, que renova a nossa vida. E é com base, ó Deus, na fé que temos no Senhor, com base na tua palavra, na reconciliação e no perdão que recebemos do Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, Pai, reconhecendo e confessando o nosso erro, a nossa falha, a nossa falta de comprometimento, de responsabilidade, de zelo com aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Deus, que é a nossa vida, principalmente. Queremos, ó Pai, que a nossa vida agrade ao Senhor, que os nossos pensamentos, que o nosso comportamento, que as nossas palavras agradem ao Senhor. Que a nossa vida seja uma vida responsável diante do compromisso que temos com o Senhor, que assumimos com o Senhor. E se há alguém que nessa noite, Pai, ainda indeciso, indecisa, sem saber que rumo tomar, qual caminho seguir, qual escolha fazer, que tome o rumo, o caminho, a escolha de seguir ao Senhor, de caminhar nos teus caminhos, debaixo da tua vontade, de entregar a vida ao Senhor, de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Aquele que com o sangue derramado na cruz verteu, perdoou e perdoa os nossos pecados. O Senhor, Deus eterno, Deus que restaurou a vida de Davi, é o mesmo que nessa noite restaura vidas daqueles e daquelas que creem no Senhor e que clamam nessa hora por restauração. Pai de amor, é nessa confiança que temos em Ti, é na certeza que temos, ó Pai, que o Senhor está conosco, nos ama, cuida de nós, nos perdoa, e colocamos a nossa vida nesta nova semana que se inicia. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor vá à nossa frente, que o Senhor feche portas que não precisam ser abertas, mas que abra portas para nós de bênçãos que vêm da parte do Senhor. Cuida dos teus filhos e das tuas filhas que têm negócios, têm situações a resolver, têm batalhas a enfrentar nessa semana, estão aí diante de desafios, novas oportunidades, coisas novas que estão por vir. Que o Senhor dê paz, dê tranquilidade, dê vitória sobre a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Abençoa nossos amigos e irmãos que têm nos acompanhado nas redes sociais. Que todos também sejam muito abençoados pelo Senhor e que a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, faça a diferença sobre a vida de todos nós. Que a graça do Senhor nos acompanhe, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida, que o perdão do Senhor esteja sempre acessível para nós. É o que peço por mim, é o que peço por cada um aqui, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amados. Podem se sentar. Deus abençoe a vida de vocês. Uma excelente semana, no nome de Jesus.